Let's turn to Galatians chapter 2. Abramos nossas vidas em Gálatas, capítulo 2. Verse 20. Versículo 20. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. A última frase do versículo 19. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. I think this is just a verse for the moment. Por enquanto é só isso que leremos. We know this verse is very famous one by Paul. Este é um versículo muito famoso do apóstolo Paulo. He said he no longer lives, but Christ lives in him. Ele diz que ele não mais vive, mas Cristo vive nele. Because he has lived that life. Pelo fato dele ter vivido essa vida, so he had a history with Christ. Ele tinha uma história com Cristo. We call that history the spiritual history. E essa história nós chamamos de uma história espiritual. So when we go through all the epistles of Paul, ao percorrermos todas as epístolas de Paulo, we are able to derive the spiritual history of Paul. Somos capazes de extrair delas essa história espiritual de Paulo. Now same thing with John. O mesmo acontece com João. Now we know very well that John's gospel is spiritual gospel. Sabemos muito bem que o evangelho de João é um evangelho espiritual. When our Lord said, "Abide in me, that I will abide in you." O Senhor lá disse, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. That abiding life is a life with Christ again. Essa vida que permanece é uma vida de Cristo. And that history, of course, it was a spiritual history. E claro, aquela história era uma história espiritual. Now, I think with this understanding, we will come to a special study for this week. E queremos levar isso em conta, com esse ponto de vista, queremos encarar esse estudo dessa semana. My responsibility in the evening session is church history. A minha responsabilidade nas reuniões à noite é a história da igreja. Now, if you remember correctly, last year we are supposed to talk about we are supposed to talk about the story of mystics. E se vocês lembrarem bem do ano passado, nós deveríamos falar a respeito dos místicos, a história dos místicos. But then when we come here and we found that somehow the Lord turned our course. Mas nós percebemos que de alguma forma o Senhor estava nos apontando para uma outra direção. Because somehow we feel that we never talk about the 20th century's history. E percebemos que nós nunca havíamos abordado a história do século 20. Because in last 100 years the Lord has done something. Nos últimos 100 anos o Senhor fez algo. Now in the beginning we dare not to do much with that 100 years. E no início nós não ousamos fazer muito com esses 100 anos. But then later we found some statistics. Mas depois nós observamos e nós colhemos algumas estatísticas. This kind of statistics never done before in 19th century, almost none inside 19th century. E esse tipo de levantamento estatístico nunca foi feito antes com respeito ao século XIX. So after we examine that statistics, e depois de analisar, de examinar as estatísticas, so we are awakened to the fact the Lord indeed has done something in the 20th century. Fomos despertados para o fato de que, de fato, o Senhor havia feito algo muito especial no século XX. Of course, we live in 20th century. Claro, nós vivemos no século XX. We know what happened when we went through in our life. E sabemos o que aconteceu à medida que vivemos aquele século. We know our assembly. Conhecemos o nosso local de reunião. We know our Christian circle. Conhecemos o nosso círculo cristão. So this all connected with history in the 21st century. E todas essas coisas também estão conectadas à história do século 21. But of course, if you widen, if we
look further than the limited circle we have, Mas se nós observarmos além daquele círculo imediato nosso, we have seen something, we have heard something. nós percebemos que vemos algo, nós ouvimos alguma coisa. But we are afraid that we may misinterpret something. Mas nós tínhamos o temor de interpretar equivocadamente alguns dados. So after we found those statistics, Depois de termos encontrado aquelas estatísticas, then the Lord really opened our eyes. o Senhor realmente abriu nossos olhos. Then we know how to interpret what the Lord has done in the last 100 E years. então fomos capazes de entender o que o Senhor fez no século XX. So last year's training time. So instead of talking about the history story of mystics, Então, no treinamento do ano passado, em vez de falarmos da história dos místicos, so we felt that we should continue with the history of the 20th century. nós sentimos que deveríamos abordar a história do século XX. And because last 100 years, many things happened. E pelo fato de que naqueles últimos 100 anos tantas coisas ocorreram, So this year we should proceed for anything further. nós sentimos que neste ano devemos continuar um pouco mais. So then, when I had the meditation on what happened in the last 100 years, Ao meditar no que havia acontecido nos últimos 100 anos, then again based on statistics, mais uma vez, baseado nas estatísticas, I was awakened to another very interesting fact. eu despertei para um fato muito interessante. That's definitely something with the 20th century. E esse fato definitivamente tem a ver com o século XX. And to my surprise, there is something to do with one book. E para minha surpresa, isso está ligado a um livro. I had heard about this book, Eu havia ouvido a respeito desse livro, but I never paid much attention to it. mas eu nunca havia prestado muita atenção a esse livro. Now that book was written by a Quaker. E esse livro foi escrito por um Quaker. Now today, if you go back, you can call him the Quaker scholars. Se você olhar para trás, hoje nós nos referimos a eles como os eruditos Quakers. I think this author will be well known now everywhere. E eu creio que hoje em dia esse autor é bem conhecido em todos os lados. And his writing become a classic. Os seus escritos se tornaram clássicos. Now I'm talking about the book in my hand called The Celebration of Discipline. Estou me referindo a esse livro que está na minha mão, cujo título é Celebração da Disciplina, Now by Richard Foster. por Richard Foster. Now there's a subtitle here, The Path to Spiritual Growth. E aqui embaixo tem um subtítulo que é o caminho para o crescimento espiritual. It was published in 1978. Esse livro foi publicado em 1978. So this belongs to the story of the last quarter of last century. Então se refere a um livro que faz parte da história do último 1/4 de século. Now, what happened to this book? O que aconteceu com esse livro? Now, the first fact is more than 1 million copies sold. O primeiro fato com respeito a esse livro é que ele vendeu mais de 1 milhão de cópias. This is not a fiction. Isso aqui não é um livro sobre ficção. Not a novel. Não é uma novela. This is something quite heavy. Isso aqui é alguma coisa bastante densa, Because I talk about discipline. porque fala de disciplina, It talk about spiritual growth. fala de crescimento espiritual. Now, how come you have 1 million copies sold? Como é que podemos vender 1 milhão de cópias de um livro como esse? So this book is almost like normal Christian life. Esse livro, então, é quase como a vida cristã normal. That book also 1 million copies, Aquele- more than 1 million copies sold. Aquele livro também vendeu mais de 1 milhão de cópias. But that book even harder. Aquele livro, inclusive, ainda é mais difícil. Now normally not many people can appreciate that book Agora, nem todo mundo consegue apreciar um livro como aquele, unless you mean business with the Lord. a menos que você leve uma vida muito séria com o Senhor, Unless you really love the Lord. a menos que você realmente ame o Senhor. Then you begin to appreciate that book. Só então você começa a apreciar um livro como So aquele. almost in the same way that if this book
can be sold more than 1 million copies. Semelhantemente, se esse livro conseguiu vender 1 milhão de cópias, So somehow the Lord tried to teach us something. então de alguma maneira o Senhor tentou nos ensinar algo. And now you know there is a very good, important magazine called Christianity Today. Vocês sabem que há também uma revista muito importante chamada Cristianismo Hoje. 20th century Christianity, O cristianismo do século XX definitely something to do with Billy Graham. certamente tem algo a ver com Billy Graham. The Lord really used Billy Graham to preach the O gospel. Senhor realmente usou Billy Graham para pregar o Evangelho. Now, in association with Billy Graham, Associado a Billy Graham, one magazine and one theological school. encontramos uma revista e uma escola teológica. Now, theological school is Fuller Theological School. A escola teológica é a escola teológica de Fuller. So that really represents Billy Graham. E essa escola realmente representa o Billy Graham. So if you talk about something evangelical, Se você fala de algo evangélico, something fundamental, algo fundamental, definitely Billy Graham is one of the key men in the 20th century. então certamente o Billy Graham é uma pessoa-chave no século XX. But of course, I know that some people they still do not agree with Billy Graham. That's all right. Eu sei que muitos não concordam com o Billy Graham, não tem problema. But no matter what, when you look at the 20th century, you'll find that now definitely Billy Graham played a very important role. Mas não importa. Ao considerar o século XX, não há como negar que Billy Graham realmente teve um papel importante. Then the magazine is Christianity Today. Por outro lado, a revista associada a ele é essa Cristianismo Hoje. Now that's very powerful for sure. Certamente é muito poderosa. It widely been read. Ela é lida de forma muito ampla. Think about it. Among evangelical saints, Entre os santos evangélicos, now almost every family they have this book magazine called Christianity Today. quase todas as famílias tinham uma cópia dessa revista chamada Cristianismo Hoje. And this book has been held by Christianity Today as one of the 10 books of the 20th century. E essa revista Cristianismo Hoje considerou esse livro como um dos 10 livros do topo da lista no século XX. And voted by the readers of that magazine E os leitores daquela revista votaram as the third most influential book after the Bible. Votaram esse livro como sendo o terceiro livro mais influente depois da Bíblia. So that means somehow something with this book. Ou seja, isso tudo aponta para o fato que esse livro teve um impacto, é alguma coisa importante. So then if you read this book, Se você ler esse livro, because the writer was a Quaker, o escritor, o autor, foi um Quaker. you know, Quakerism actually is something to do with the mysticism. Agora, esse movimento dos Quakers tem a ver com misticismo. Now, in history of the church, Na história da igreja, now you have heard many mystics. você já ouviu a respeito de muitos místicos. Madame Guyon was one of Por them. exemplo, a Madame Guyon foi mística. Andrew Murray, Andrew Murray, Miss Penn-Lewis, a senhorita Penn-Lewis, and then John Towler, também John Towler many others. e tantos outros. I still remember when I first arrived in the United States in New York. Lembro-me da primeira vez que cheguei nos Estados Unidos, em Nova York. Now, once I have a wonderful conversation with Brother Stephen Kong. Certa vez tive uma conversa muito maravilhosa com o irmão Stephen Because Kong. we came from Taiwan. Nós havíamos chegado de Taiwan. Now, among Chinese Christian circle, E entre os cristãos da China, now the writings of Madame Guyon are very familiar with us. nós estamos muito familiarizados com os escritos da irmã Madame Guyon. Because some people even consider Madame Guyon probably the most spiritual person aside from Paul, aside from John. Algumas pessoas chegam a considerar Madame Guyon como uma pessoa mais espiritual, excluindo Paulo, excluindo João. So then we, in the conversation, we talk about Madame Guyon.
Então nessa conversa nós falamos a respeito da Madame Guyon. Now, when I was young, I have read his writings, Então, quando era moço, já havia lido os seus escritos, his autobiography, a sua autobiografia, and also his letters. suas cartas. So we were very impressed and helped by Madame Guyon's writing. Então fui muito impressionado e muito ajudado com os escritos de Madame Now, Guyon. of course, we know he's mystic. Claro, sabíamos que era uma mística. He always had wonderful fellowship with her master. Ela sempre tinha uma comunhão muito maravilhosa com seu mestre. Not only Madame Guyon, Não apenas Madame Guyon, also Fenelon, mas também esse Fenelon, her best disciple, que foi seu melhor discípulo, and also other like Brother Lawrence, e também outros como o irmão Lawrence, Practice of Presence of God. que tem aquele livrinho A Prática da Presença de Deus. So we know these are all very connected with French mysticism. Sabemos que todas essas pessoas estão muito conectadas, muito ligadas ao misticismo francês. So then I made a comment to Brother Stephen Kong that, this sister, Madame Guyon, is very helpful to us. Então comentei com o irmão Stephen Kong. Essa irmã é de grande ajuda para todos nós. Then he reminds me one thing. E aí ele me lembrou uma coisa. He said, do you know, Você sabe, among the mystics in the church, entre os místicos da igreja, Madame Guyon actually was the least or smallest one. a Madame Guyon foi a menor de todos. That's really a shock to me. E isso para mim foi um choque. To me, she must be greatest. Para mim, ela era a maior. But among the mystics in the church, she was the least. Mas entre os místicos da igreja, esse irmão a considerou a menor. So then, of course, I will ask one question. Now, who is the greatest? Então eu perguntei, então quem é o maior? Or who is among the greatest? Ou quem é entre os maiores? Then he talked about a name I never heard of E before. aí ele mencionou o nome do qual eu nunca tinha ouvido falar antes. He said John Tauler. E ele disse João Tauler. Now you know John Tauler actually influenced Martin Luther the most. E você se lembra que esse John Tauler, ele influenciou grandemente And- a Martinho Lutero. And then he said, look, now John Tauler definitely is among the greatest. Então esse irmão me disse, definitivamente John Tauler está entre os maiores. Now actually our brother tried to translate his sermon from English into Chinese. E esse irmão tentou traduzir os seus sermões do inglês para o chinês. So he gave me one copy, that means the sermons by John Tauler. Então ele me deu uma cópia desses sermões por John Tauler. So I read it. Eu li, I was so surprised. eu estava tão surpreso com aqueles escritos. So when I went back to talk to Brother Stephen E ao Kong, voltar a falar com o irmão Stephen Kong, then I asked him one eu question. lhe fiz uma pergunta. I said, how come when I read this book, Como pode ser que ao ler este livro, as if I am reading the book by Watchman Nee? é como se eu estivesse lendo um livro do irmão Watchman Nee? Because when you read some book by Watchman Nee, Ao ler algum livro do irmão Watchman Nee, you feel that his writing always give you some kind of anointing within. você percebe que esse livro te concede algum tipo de unção interior. Now, if you read the book by John Tauler, the same feeling. Agora, o mesmo sentimento ocorre quando você lê algum livro desse irmão John Tauler. So from that time on, I was so fascinated. I really want to know more about the history or story of church mystics. E a partir daquele momento eu realmente me interessei grandemente conhecer mais desses irmãos místicos da igreja. So this book actually E esse livro is for the Quaker writer. é de um escritor quaker. He went through the whole history of mystics. Ele passou por toda a história dos místicos. And then he tried to do some kind of he tried to do just like what the bee is doing, to suck into the flower and try to get some essence out of it. E o que esse irmão fez foi como o trabalho das abelhas, que tentam tirar a essência das flores. Ele fez assim com os escritos dos quatro. And also he tried to make it something simple for the general readers. E também tentou tornar isso
de forma simples para os leitores em geral. And this kind of writing normally is beyond the reach of normal readers. De forma geral, esse tipo de escritos vai além da capacidade do leitor médio. Many mystics were Catholic. Muitos místicos eram católicos. If you read their writing full of error and mistakes. E se você ler os seus escritos, encontrará muitos erros. So general Christian reader, they will not proceed very deep with all those books. E isso quer dizer que aquele leitor médio não irá muito a fundo com esses livros. So this writer really tried to get something good out of the history of mystics. Então esse autor o que tentou fazer foi pegar aquelas coisas boas, as partes boas dos escritos dos místicos. And to encourage the reader, you may do exactly the same. E para encorajar os leitores, dizer, olha, você pode fazer exatamente o mesmo. Now, in the church history, some of the saints, they had to go to the mountain, they had to go to the hidden area to hide themselves. Ao longo da história da igreja, houve aqueles que precisaram se esconder em lugares afastados, nas montanhas. They had to become a hermit for them to have a sweet and wonderful fellowship with the Lord. E tornaram-se ermitões para ter aquela comunhão suave, doce com o Senhor. So those monks and nuns, they really wrote a lot of their writings. Então os monges, eles escreveram muitos dos seus escritos. And then those writings we call them mystic writings. E a esses escritos nós chamamos de escritos dos místicos. Now, in those writings, they analyze the way of Christian growth. E nesses escritos, basicamente, eles analisam o caminho do crescimento cristão. On one hand, how may we have the union and the communion with our Lord? Por um lado, como podemos ter a união e a comunhão com o nosso Senhor? On the other hand, how our life can really grow from one stage to another stage. E por outro lado, como é que a nossa vida pode realmente crescer de um estágio para um outro estágio? So, when you go through all these writings, ao passar por todos esses escritos, then sometimes you really may get much help. Às vezes você encontra realmente muita ajuda. Because they have written out of their true experience. Porque esses escritos foram escritos a partir de uma experiência real, concreta. The love was so genuine. O amor era genuíno. That's why their writings also very good. É por isso que os seus escritos são tão bons. But don't forget, because they came from all different backgrounds. Mas não se esqueça, a história, a criação de cada um deles é muito diferente. So they mix with all kinds of errors and mistakes. Então também encontramos diversos tipos de erros. So in their writings, sometimes you find some gold. Em algumas vezes nesses escritos encontramos ouro. You also find many saints. Mas também às vezes você encontra areia. Now the question is this. A pergunta é a seguinte: when you are facing with these writings, ao se defrontar com esses escritos, of course we want gold. É claro que desejamos o ouro. Of course we reject saints. É claro que nós rejeitamos a areia. Now what are the gold? What are the saints? Mas o que é o ouro? O que é a areia? So you see, brothers, that's the question, that's the problem. Essa é a pergunta. That's why people always try to shy away from mystics. É por isso que muitas pessoas fogem dos místicos. Now, why there was no problem in China about the writing of Madame Guyon? Por que não havia problemas na China com respeito aos escritos da Madame Guyon? Because there was a medical eye doctor in China. Porque havia um médico, um doutor de olhos lá na China. With help of Brother Watchman Nee. E com a ajuda do irmão Watchman Nee. So, when he introduced Madame Guyon's writing into Chinese, quando ele trouxe aqueles escritos da Madame Guyon para a China, so he already do the filtering. Ele já o filtrou. So in that writing, you don't see that how you never heard, you never encountered the word of Saint Mary. Então, por exemplo, nos escritos que esse irmão trouxe para a China da Madame Guyon, você não encontra a Santa Maria, por exemplo. Out of innocence, Madame Guyon still worship Mary. Você sabe que por causa da sua inocência, a Madame Guyon ainda adorava Maria. That's out of ignorance. Porque era ponto em que ela ignorava. So after all this writing being filtered,
Depois de filtrar todos esses escritos. So the brother and sister in China, they are not bothered at all. Por isso os irmãos na China não se incomodaram, porque eles receberam tudo filtrado. But that's not true in the general writing of mystics. Mas isso não é uma verdade geral nos escritos dos místicos. And because there are so many errors and mistakes. Há tantos erros e tantas incongruências. So that's why people are also always warned far from the writings of mystics. É por isso que as pessoas têm a tendência de fugir, evitar os escritos dos místicos. Now that's the problem. Esse é um problema. Now we need really some help. Nós realmente precisamos de ajuda. We may separate gold from the sand. Para podermos separar o ouro da areia. I know, sometimes our temptation is this. Às vezes a nossa tentação é a seguinte. There are so many sand we even don't want gold. Há tanta areia que eu nem quero mais nem o ouro. That's a loss. E aí é uma That's a perda. great spiritual loss. Isso é uma perda espiritual muito grande. So now the problem is that you have to know how to make that discernment. O problema é o seguinte, precisamos aprender a fazer o discernimento, We discernir, accept the gold and we reject the sand. para podermos aceitar o ouro e rejeitar a areia. For example, a baby full of dirt. Por exemplo, imagine um neném todo sujo. After the baby become muddy, Depois que essa criancinha está toda enlameada, of course it's dirty. You should reject the baby. It's so dirty. You should reject the baby. então ele está tão sujo que a tendência é rejeitar o bebê. It's so dirty. Ele está tão sujo, But after being cleansed, Mas- she's still a lovely baby. mas depois de lavar a criança do neném, continua amável. So when you put the baby in the water, Então, ao colocar o neném na água, after the baby is cleansed, depois que o neném é lavado, the water becomes dirty. a água torna-se suja. So what you are going to do is this. O que você deve fazer You depois? should throw the dirty water out of the window. Você deve jogar pela janela a água suja. But unfortunately, many people, when they throw out the dirty water, Infelizmente, muitas pessoas, ao jogarem fora a água suja, at the same time they throw out the baby. ao mesmo tempo lavar o neném. So, brother, sister, that's always my burden. Então, irmãos, esse é sempre o meu encargo. When the time is proper, Quando o tempo está maduro, I would like to go through the story of mystics. eu gostaria de considerar realmente a história dos místicos. And then we should be able to see what are the saints, what are the gold. E aí seremos capazes de ver o que é areia, o que é o ouro. Now, when this book has been sold more than 1 million copies, Mas posto que esse livro já se vendeu 1 milhão de cópias dele, do you know why? você sabe por quê? That means somehow in the last century, Significa que de alguma forma no último século, definitely there was a great spiritual hunger. certamente havia fome espiritual, uma grande fome espiritual. And when this book, A Normal Christian Life, sold more than 1 million copies, Tanto esse livro quanto a Vida Cristã Normal venderam mais de 1 milhão de cópias cada um. now you understand that people, they really desire for something deeper. Você percebe que as pessoas estavam desejando alguma coisa mais profunda. This is written by Quakers. Esse livro foi escrito por um Who are quaker. Quakers? Quem são esses quakers? Quakers are those people, they were tired of outward religious rituals. Os quakers, eles eram pessoas que estavam cansadas dos rituais externos, religiosos. They were tired of it to be always to be kept every Sunday in a special building. Eles estavam cansados de estarem presos num prédio todo domingo. They think somehow to be spiritual we have to turn into inside. We have to turn into not outward, it must be inward. Então eles falaram assim, olha, para sermos espirituais nós precisamos nos voltar para dentro, não para fora. So they are looking for inner light. Então eles procuravam uma vida interior, uma luz interior, Guidance of the Holy Spirit. que é a direção do Espírito Santo. For that reason. E por essa razão, Now when they come together, ao se reunirem, they don't want to meet in a very special building. eles não queriam se reunir num lugar muito especial. They can pick up any meeting place, they just meet there. Eles poderiam se reunir em qualquer lugar. Because at that
that time, in the beginning, when you look around, you find all the worship is with a certain liturgy. Naquela época, se você olhasse em redor, você perceberia que toda adoração envolvia liturgia. Everything is programmed. Tudo estava programado. Now, where is the liberty of the Holy Spirit? Mas onde está a liberdade do Espírito Santo? So you see, now, for that reason, they want to break away all these things. They think these are only outward things. E por essa razão, eles decidiram romper com todos esses aspectos exteriores. This is at the most just religion. Porque eles consideravam aquilo apenas religião. You have a Christian religion. Vocês têm uma religião cristã. You have outward form. Existem essas formas exteriores. Everything according to religious order. Tudo de acordo com uma ordem religiosa. But where is the spiritual? Onde está o espiritual? So for that reason, E por essa razão, these brothers, Quaker, they look for something spiritual. esses irmãos Quakers buscaram algo genuinamente espiritual. To the extreme. Of course they went extreme. To the extreme then. É claro que eles foram até o extremo. They want to do nothing with any outward. Eles não queriam ter nada a ver com o que fosse exterior. So to the point that Até o ponto em que they don't believe in baptism. eles chegaram a não crer mais no batismo. No, they just use flag to wave over you, then you are baptized. Não, eles utilizavam como que uma bandeirola para agitar diante de você e pronto, você Because estava they think batizado. water is something outward. Porque eles pensavam que a água era alguma coisa puramente And exterior. also to another extreme, they don't have the breaking of bread. E um outro extremo, eles deixaram de partir o pão. Now, so because that's the idea. Esse era o pensamento deles. They are looking for something spiritual. Eles buscavam algo espiritual. Austin Sparks almost became the successor of Mrs. Penlois. O Austin Sparks, ele quase que foi o sucessor da senhorita Penlewis. Now, Mrs. Penlois was a Quaker. A senhorita Penlewis era uma Quaker. With the Quaker, of course, she rejects outward things like baptism and the breaking of bread. E como uma Quaker, ela rejeitava as questões exteriores, como o batismo e o partir do pão. And that's why Austin Sparks couldn't just follow that. E por essa razão, o Austin Sparks não pôde seguir ou So suceder. now you can understand this was written by Quaker scholar. Então, esse livro foi escrito por um erudito Quaker. So you discover when they were awakened to the spiritual life, they want spiritual experience. Eles haviam sido despertados para uma vida espiritual e eles desejavam uma experiência espiritual. Inward life, Uma vida interior inward light, e uma luz interior. something always deeper. Algo que fosse mais profundo. Now that's definitely a shaking in the England, in the church in England. Isso realmente sacudiu a igreja na Inglaterra. And for that reason, they have been persecuted. E por essa razão eles foram perseguidos. Now, in the history of in England, Na Inglaterra, and if you study the church history in England, ao estudar a história da igreja na Inglaterra, now Quakers suffer so much because they want something spiritual. aqueles Quakers eles sofreram tanto porque desejavam algo espiritual. Of course, you find gold there. É claro que há ouro, Again, you find sand there. mas também você encontrará When areia. they go extreme, Toda vez que eles iam aos extremos, they even leave something very important from the word aside. eles deixavam de lado coisas até que se encontram na palavra. So now you understand when a Quaker writer introduced this, wrote this book. Então você pode entender que quando um autor Quaker escreveu esse livro, Because actually they want something spiritual. é porque eles queriam alguma coisa espiritual. So definitely they accept all the spiritual writings. E eles aceitaram todos os escritos espirituais. Anything about the indwelling Christ. Tudo que tivesse a ver com o Cristo que habita no interior. Everything talk about Christ within. Tudo que diz respeito a Cristo no interior. Everything talk about the fellowship or union or communion with Christ. Tudo que tem a ver com a comunhão, com a união com Cristo. It's all belong to this category. Tudo
pode ser colocado nesta categoria. So when this book being read, Quando esse livro então foi lido, so you can imagine that now in the 20th century, many people really have a spiritual hunger. e diga de passagem que no século XX muitas pessoas tinham essa fome espiritual. Now with that, you are able to interpret those statistics we have introduced you last year. E aí você pode começar a entender algumas das estatísticas que trouxemos no ano passado. When million upon million people turn away from outward into inward. Quando milhões e milhões de pessoas elas se voltaram daquilo que era puramente exterior para aquilo que é interior. And some people call the Quakerism not only mysticism, it's corporate mysticism. E algumas pessoas disseram que esse movimento dos Quakers era o movimento corporativo dos místicos. Because when they come together, Porque ao se reunirem, you know, they are waiting for the guidance of the Holy Spirit. eles esperavam pela direção do Espírito Santo. If there is no guidance, nothing, they just keep quiet. Se não houvesse uma direção do Espírito Santo, eles permaneceriam quietos. If somehow they are moved by the Holy Spirit, Mas se eles fossem movidos pelo Espírito Santo, then someone speak up. então alguém se levantaria e But falaria. after 1 hour, Depois de uma hora, suppose there is no one speak out. suponhamos que depois de uma hora ninguém falasse nada. They just dismiss the meeting. Eles simplesmente se despediam. So this is called corporate mysticism. E isso foi chamado de misticismo corporativo. So brothers, with such a writer, E com um escritor como esse, and wrote such a book, que tem escrito um livro como esse, and indeed created something in 20th century. ele provocou alguma coisa no século XX. Again, let me repeat. Deixa eu repetir. That's one of the 10 books of the 20th century recommended by Christianity Today. Esse é um dos 10 livros recomendados por essa revista Cristianismo Hoje, no século XX. For the readers of that magazine, Para os leitores daquela revista, they consider this book as the third most influential book after the Bible. eles consideraram esse livro o terceiro mais influente depois da Bíblia. So this really reminds a very important fact. Então isso realmente nos traz à mente um fato muito Is importante. this somehow being widely accepted? Se esse livro realmente foi aceito de forma tão plena, That means in the church history, significa que ao longo da história da igreja, indeed there are gold hidden there. de fato há ouro escondido ali. If someone was able, just like this writer. Se, como esse autor, alguém foi capaz. Now, this is not a Roman Catholic writer, no. Esse autor não é católico romano. So he knows justification by faith. Então ele conhece a justificação pela fé, He knows an open Bible. ele conhece a Bíblia aberta. So remember, now, when the evangelical light is most correct, Quando essa luz evangélica estiver correta, so after he went through all this literature, definitely he really do some kind of filtering work. depois de passar por toda a literatura dos místicos, ele fez um trabalho de filtragem. So when he just introduced something precious to the reader, you can see that how you create such a response. E ele pôde então apresentar um material dessa qualidade e houve uma grande resposta por parte dos leitores. So this definitely is something special, something really happened in the 20th century. Isso é alguma coisa muito especial, algo realmente aconteceu no século XX. So then I feel that probably now it is right time for this year. Então eu creio que é o momento adequado este ano. Now let's talk about the spiritual history of the church. Falamos da história espiritual da igreja. Now we talk about church history, Falamos já da história da igreja, but we talk in a very broad way. mas falamos de uma forma muito ampla. We talk about not only church life, Falamos não apenas da vida da igreja, also church order, mas também da ordem da igreja. not only something inward, also something outward. Não apenas alguma coisa interior, mas também exterior. Now that's very broad one. Isso é alguma coisa muito ampla. But remember, in the church history, you do have a thread of line. Mas lembre-se que ao longo da história da igreja você tem um fio de prata. That we can call it the spiritual history
of the church. E é isso que nós podemos chamar da história espiritual da igreja. Then you will find many spiritual giants, spiritual persons. Aí você encontrará muitas pessoas gigantes espirituais. They really walk in the Spirit. Pessoas que andaram no Espírito. And they really grow in the Lord. Pessoas que cresceram no Senhor. So they have written down many wonderful E things. escreveram coisas muito maravilhosas. Now, brothers, Agora, irmãos, for that reason, por essa razão, we want to find out desejamos descobrir what is the positive contribution. qual foi a contribuição positiva da parte deles. If by the grace of the Lord, Pela graça do Senhor, we are able to make the difference between the gold and the sand. se tivermos a condição de distinguir entre o ouro e a areia. So when we really go through all this history, all the story, Ao passar por toda a história e todas as histórias, then we'll be wonderfully helped. então nós seremos grandemente ajudados. In other words, Em outras palavras, we always keep the baby. nós queremos sempre reter o neném We always throw the dirty water out of the window. e jogarmos pela janela a água suja. Then what we have is much more than this book. O que tivermos então, o que retivermos, será muito mais do que esse livro. I'm not sure I will encourage you to read this book. Eu não estou certo se eu encorajaria a ler este livro. Because again, with a Quaker, Que novamente, com os Quakers, again, you see, again, they have their points, their special points there. eles ainda retêm algumas questões particulares a eles. So in order to get a very balanced view from the Word of God, E a fim de alcançarmos uma visão balanceada na palavra de Deus, so these 5 nights, nós queremos nessas 5 we noites, would like to devote just to this special study. gostaríamos de dedicar a esse estudo em particular. Of course, the time is very limited. Claro, o nosso tempo é limitado We cannot go too e deeply. nós não podemos entrar em todos os But at detalhes, least we should give you some kind of glimpse. mas nós precisamos dar um vislumbre Okay? At least you have some kind of idea. para que você tenha pelo menos uma ideia Or at least you should have some kind of common sense. ou algum tipo de bom senso. Then you find all this wealth is supposed to open for the whole Church of Christ. E aí perceberemos que há toda uma riqueza aberta para todo o corpo de Cristo. Okay, now before we go just one by one, we will pick up very prominent ones. Então nós escolheremos algumas pessoas muito prominentes. Of course, Madame Guillaume is one of them. Madame Guion certamente é uma delas. And then you find that among the great, not only John Tauler, E entre os grandes também, não apenas João Tauler, you have Eckhart, you have Susu, também tem o Eckhart, o Sussu you have St. John of the Cross, e São João da Cruz and many others. e tantos outros. And we thank the Lord for these people who love the Lord so deeply. Damos graças ao Senhor por essas pessoas que o amaram tanto. But now, no matter what, we have to check all these writings Mas agora nós precisamos escrutinar, testar cada um dos escritos with the Word of God. com a palavra de Deus. So only the Word of God will tell us what are the goals, what are the sand in those writings. Então, somente a palavra de Deus é que pode nos discernir nesses escritos o que é ouro, o que é areia. So first, I think we have to mention a little bit about what we know, what are the spiritual life mentioned in the Word. Então, precisamos primeiramente descrever quais são as verdades espirituais escritas na palavra. Now, I think I just do it very quickly. Eu quero fazer isso de forma muito You rápida. know it quite well. Você já conhece bem. But we have to have a general scheme, Precisamos ter um esquema, um esboço geral. and starting from there, E nós vamos começar a partir then we dali. can go to the church history. E aí sim nós podemos ir à história da And igreja. also, we should be able we should be able to have the measuring stick E aí nós também teremos o nosso padrão to measure all these writings para medir, para avaliar todos esses escritos according to the Word. de acordo com a palavra de Deus. Now, of course, in the Bible, no doubt, when we talk about mystics, Ao falarmos dos místicos, actually we talk about something to do with the inner life. sempre nos referimos a algo que diz respeito à vida interior. Because we not only have a body,
soul, also spirit. Nós não temos apenas corpo e alma, mas temos também o espírito. When someone walks in the spirit, E quando alguém anda no espírito, he's a spiritual man. ele é um homem espiritual. He's governed by the spirit. Ele é governado pelo espírito. So when he really abides in Christ, Quando alguém habita, permanece em Cristo. when he really comes to the innermost being of himself, Quando ele entra no mais profundo do seu próprio ser, sitting at the feet of our Lord, e ali se assenta aos pés do Senhor, and having union and fellowship, communion with Christ, e ali tendo união e comunhão com Cristo, through reading the Bible pela leitura da Bíblia or prayer. ou pela oração. Now, brother, this life is called spiritual life. Essa vida é chamada de vida espiritual. For some people, they say mystical life. Algumas pessoas chamam isso de uma vida mística. Now, that's the term used in theology. Esse é o termo utilizado pela teologia. But in the Bible, you don't have this word. Mas não é isso que encontramos na Bíblia. But you do have the life of Christ hidden. Our life was hidden with Christ in God. Mas nós vemos que a nossa vida está escondida em Cristo e em Deus. It is hidden. Está escondida. That's why it's mystical. Por isso que é mística. So that life, that Christian life, is mystical life. Essa vida cristã é uma vida mística. So in the Bible, you do have such a life. Sim, na Bíblia você encontra uma vida como essa. And we all walk in the Spirit. E todos nós devemos andar no Espírito. We should go deeper. Nós devemos entrar no We mais cannot always profundo. govern by our body, our physics. Nós não podemos ser governados pelo nosso corpo That's físico. flesh. Isso é carne. When you are governed by your body, Quando você é governado pelo seu that's corpo, fleshly. isso é uma coisa carnal. But when you are governed by the Spirit, Mas quando você é governado pelo Espírito, you are spiritual. você é espiritual. So the man of spirit, O homem espiritual. the man of flesh, E tem o homem do Espírito e o homem da carne. spiritual man, O homem espiritual and carnal man. e o homem carnal. A spiritual man lives a spiritual life. Um homem espiritual vive uma vida espiritual. Now, brothers, you know that this mystical life, that's mystic. Irmãos, isso é uma vida mística. Now, among the Bible, in the New Testament, No Novo Testamento, for sure, two apostles really make it very clear to us. dois apóstolos tornaram isso de forma muito clara para nós. One is John, another one is Paul. Por um lado, João, por outro lado, Paulo. Very clear. Isso está claro. For example, Por exemplo, if you go through the whole Gospel of John, se você percorrer todo o Evangelho de João, you need two keys to open it. você precisa de duas chaves para abri-lo. Very simple. Isso é simples. What are the two keys? Quais são as duas chaves? Because the word bosom Aí nós encontramos a palavra no seio. appeared twice in that whole book. Isso aparece duas vezes no livro. The first time, Primeira vez, and the Son of God, the only begotten Son of God, Filho unigênito de Deus is in the bosom of his Father. está no seio do seu Pai. That's chapter 1. Capítulo 1. You know it very well. Você conhece isso bem. Do you see? Not only Son of God, Não apenas o Filho de Deus, but this Son of God is in the bosom of his mas Father. esse Filho de Deus está no seio do seu Pai. Now, brother, this mystical life, Isso é uma vida mística. a life in the presence of God. É uma vida na presença de Deus. No wonder in the Gospel of John, Não é de admirar que no the Evangelho Lord de said, João, the Father in me and I in my Father. ele diz, o Pai está em mim e eu estou no meu Pai. So you see that? The reason we abide in Christ, A razão pela qual permanecemos em Cristo, or Christ abide in us, Cristo permanece em nós, is based on a secret life. está baseado numa vida em secreto. And that life, how do you describe it? Como que você descreve essa vida? According to our Lord, De acordo com o nosso Senhor, the Father dwelt in him, o Pai habitava nele. and he abide in his Father. E ele habitava no seu Pai. So how can you use one word to describe that life? Como é que você pode descrever essa vida com uma palavra? The life of the Son in the bosom of his Father. É a vida do Filho no seio do seu Pai. That's Gospel of John. Esse é o Evangelho de João. John tried to tell us Jesus Christ is a Son of God. João nos diz que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. But more than that, Mas mais do que isso, this Son of God has a life, é a spiritual life. esse Filho de Deus tem uma vida espiritual. He has spiritual history with his Ele Father. tem uma história espiritual com seu Pai. He was in the bosom of his Father. Ele estava no seio do seu Pai. So that's
Gospel of John. Esse é o Evangelho de João. But more than that. E além disso, Another time Bible used the word bosom. a outra vez que a Bíblia usa essa palavra, no seio, John was in the bosom of his master. João reclinava-se no seio do seu Senhor. He represents you and me Ele representava você e eu, in the bosom of our no master. seio do nosso Mestre. That's why God so loved the world. Por isso que Deus amou o mundo. He has given us His only begotten Ele Son. nos deu o seu Filho unigênito, Whoever believes in Him para que todo o que nele crê shall have eternal life. tenha vida eterna. Now this life of Christ is in us. Essa vida de Cristo está em nós. Because of that life, E por causa dessa vida, we may be in the bosom of our Master. nós podemos nos encontrar no seio do nosso Mestre. He abides in us. Ele permanece, Ele habita em In the nós, Holy Spirit. no Espírito Santo. Now we may abide in Him. E por isso nós podemos permanecer nele. Where are we? Onde estamos? In the bosom of our Master. No seio do nosso Mestre. What is our pattern? Qual que é o nosso padrão? How the Son in the bosom of the Father. Da mesma forma com que o Filho está no seio do Pai. Same way we are in the bosom of our Master. Da mesma forma, nós estamos no seio do nosso What is Mestre. this? O que é isso? This is whole Gospel of John. Esse é todo o Evangelho de João. Same thing with John's epistles. O mesmo acontece com as epístolas de João. No wonder all scholars agree that Não é de admirar que todos os eruditos dizem among four Gospels, que entre os 4 evangelhos, fourth Gospel is spiritual Gospel. o 4º evangelho é o evangelho espiritual. Do you see that? Você By percebe? that definition, Com essa definição, of course John is one of the mystics. é claro que João é um místico. Do you see that? Você percebe? Because really John tells us of spiritual life. De fato, João nos fala de uma vida espiritual. Now that's John. Esse, por um lado, é João. Now how about Paul? E o que dizer de Paulo? We already quote one of his greatest verses. Já citamos um dos seus grandes versículos. He said, I have been crucified with Christ. Ele disse, estou crucificado com Cristo. No longer I, but Christ who lives in me. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Brothers and sisters, do you see that? Irmãos, vocês percebem? That's Paul's life. Essa é a vida de Paulo. Christ lives in me. Cristo vive em mim. This is hidden. E isso é alguma coisa que está Christ lives escondida. in me. Cristo vive em mim. That's why Christ is my life. É por isso que Cristo é minha vida. That's why our life is hidden with Christ in God. Por isso que a nossa vida está escondida em Cristo, em Deus. And when you see the life of Paul, E ao observarmos a vida de Paulo, it is not Paul's life. percebemos que não é a vida de Paulo, It is life of Christ. mas é a vida de Cristo. Now, brothers, Irmãos, this hidden life esta vida is escondida mystical life. é uma vida mística. And this Christian life E esta vida cristã is a spiritual life. é uma vida espiritual. So this verse Este versículo is the key verse to open the 13 epistles of Paul. é o versículo chave para abrirmos as 13 epístolas de Paulo. But of course, don't forget, Não se esqueça, if you read on, se você continuar lendo, that's why Paul is always very balanced. observe que Paulo está sempre muito equilibrado. Galatians. Gálatas, Let's go back to chapter 2, verse 20. Gálatas 2:20. Now I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. This spiritual life, Isso é a vida espiritual. mystical life, É uma vida mística. the life with Christ, É a vida de Cristo. hidden in God. A vida de Cristo escondida em Deus. Now you talk about experimental part. Esse é um lado experimental. I remember Lembre-se, our experience always governed based on something, by something. a nossa experiência tem que ser governada por algo. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God. Prosseguindo o versículo 20, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Christian life always based on Christian faith. A vida cristã está sempre baseada na fé cristã. So when you read the 13 epistles, Ao ler as 13 epístolas, of course you know the knowledge of Christ and knowledge of God here.
Você percebe o conhecimento de Cristo, o conhecimento de Deus aqui. Because I live by faith in the Son of God. Porque diz, vivo pela fé no Filho de Deus. My experience based on my faith. A minha experiência, portanto, está baseada na minha fé. Based on the vision Paul has seen on the way to Damascus. Baseado naquela visão que ele teve no caminho para Damasco. He saw the glory of God in the face of Christ. Ele viu a glória de Deus na face de Cristo. What is the glory of God? Qual que é a glória de Deus? Theology. Teologia. What is the glory of God in the face of O Christ? que é a glória de Deus na face de Cristo? Christology. É Cristologia. So, brothers and sisters, our experience can never be separate from the knowledge of God and knowledge of Christ. A nossa experiência nunca pode ser separada do nosso conhecimento de Deus e conhecimento de But Cristo. unfortunately, when people study Paul's theology, Infelizmente, quando pessoas estudam a teologia de Paulo, they only know Paul is a theologian. só sabem reconhecer que Paulo é um teólogo. No doubt, the whole 13 epistles, Sem dúvida, as 13 epístolas, Paul shared with us his vision, e nessas epístolas ele compartilha conosco sua visão the risen Lord. do Senhor He ressuscitado, met on the way to Damascus. aquele Senhor que ele encontrou no seu caminho para Damasco. But don't forget, Não se esqueça, he's the glory of God in the face of Christ. é a glória de Deus na face de Cristo. In another word, Em outras the palavras, glory of God manifested through Christ. é a glória de Deus manifesto por meio de The Word became flesh. E o Verbo se fez carne. So, brothers and sisters, Irmãos, sometimes we are occupied with theology of Paul. às vezes nos preocupamos demais com a teologia de Paulo We neglect the experience of Paul. e negligenciamos a experiência de Paulo. Do you see that? Você That's percebe? very, very important. Isso é muito importante. Let me repeat again. Quero repetir. First, Christian experience. Primeiro temos a experiência cristã. I've been crucified with Christ. Fui crucificado com Cristo. No longer I, Já não sou eu quem but vive, Christ lives in me. mas é Cristo quem vive em That's mim. Christian life. Isso é vida cristã. But remember, Lembre-se, this life has the solid foundation. essa vida tem um fundamento sólido. I live by faith in the Son of God. Vivo pela fé no Filho de Deus. Now you understand. Agora When você some entende. so-called mystical experience Quando algumas assim chamadas experiências místicas is not based on the correct knowledge of God and His Son, se não estiverem fundamentadas sobre o conhecimento correto de Deus e de seu Filho, you will find a problem with that experience. você encontrará problemas com essa experiência. So we have a way to find out whether this is sand or whether these are the sand or whether this is gold. Então temos uma forma de discernir entre aquilo que é areia e aquilo que é ouro. So from the Word of God, Pela palavra de Deus, the New Testament, no Novo Testamento, no doubt, não há qualquer even our dúvida. Lord said, O nosso Senhor disse, the time shall come. e eis que vem o dia, o tempo. The Father is looking for the true worshipper. Pai procura adoradores. And the Lord said, E o Senhor disse, God is Spirit. Deus é Espírito. Now we ought to worship Him in the Spirit and in truth. Então devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Any true worshipper Qualquer adorador verdadeiro is a spiritual é worshipper, um adorador espiritual, spiritual man. é um homem espiritual. When we worship God in spirit and in truth, Quando adoramos a Deus no espírito e em verdade, that's mystic. isso é místico. Do you see that? Você percebe? Now, our Lord talked to Samaritan. O Senhor falou à mulher samaritana. Samaritan was a sinner. A samaritana era uma pecadora. He was very religious. Ela era muito He religiosa. talked of religion with our Lord. Ela falou de religião com o nosso Senhor. We worship our God in this mountain. Nós adoramos a Deus neste monte. You said you were in Jerusalem. E vós, judeus, dizem que é em Jerusalém. But brother, this is all outward. Isso são coisas exteriores. Samaritan's worship is wrong worship. A adoração samaritana é uma adoração equivocada. Now the worship in Jerusalem is not wrong, it's not false one, but it's worshiping in shadow. Por outro lado, a adoração em Jerusalém, ela não é falsa, mas é uma adoração em sombra. Judaism is only give you the outward temple, yes. O judaísmo
te oferece aquele templo exterior, Priests. os sacerdotes. If you want to worship, you have to go to Jerusalem. Se você desejar adorar, você precisaria ir até You have to Jerusalém. enter into the temple made of stone. Você precisaria adentrar um templo feito de pedras. The Lord said, the time shall come. E o Senhor disse, eis que vem o tempo. After our Lord accomplished His salvation, Depois que Ele consumou a sua salvação, after His resurrection, depois de sua ressurreição, now Holy Spirit dwell in our spirit. If we accept Him as if we accept Jesus as our Savior, o Espírito Santo vem habitar em nós se nós crermos no Senhor como o nosso Salvador. then brothers, Então, irmãos, you don't have to go to Jerusalem, você não mais precisa ir a nor Jerusalém, to that mountain. nem aquele outro monte. We just go to the very depth of our being. Basta que nós vamos ao mais profundo do nosso ser. Let us worship Him in spirit. E ali vamos adorá-lo em espírito. Brothers and sisters, Irmãos, then you have union and communion with our Lord. aí você pode ter união e comunhão com o nosso Senhor. So remember, Lembre-se, God is spirit. Deus é espírito. And not only that, Não apenas isso, God is light. Deus é luz. And not only that, Não apenas isso, God is love. Deus é amor. The life of the spirit. A vida do espírito, The light of life. Light. a luz da vida, No, the light of light. Yeah. a luz da vida Yeah. The light of love. e a vida do amor. This form the spiritual life. Isso tudo forma a vida espiritual. Now that's true Christianity. E isso é cristianismo verdadeiro. No wonder, there was a famous writer in 17th century, Houve um escritor muito famoso no século 17, or between 16 and 17. entre o século 16 e He o wrote a 17. book called True Christianity. Ele escreveu um livro chamado Cristianismo Verdadeiro. Now, when he wrote that book, Quando foi que ele escreveu esse livro? now Martin Luther already brought many Christians out of Babylon. Naquela época, o Martinho Lutero já havia conseguido tirar muitos cristãos da We Babilônia. have open Bible. E a partir daquele momento já havia uma Bíblia aberta. And Martin Luther gave us the light of justification by faith. Martinho Lutero nos deu essa luz da justificação pela fé. Not only Martin Luther, Não apenas Martinho John Lutero, Calvin, mas João Calvino Zwingli. e Zwingli. Think about it. Pense, No more in Babylon. não estavam mais The na church Babilônia. no more in the darkness. A igreja não mais estava nas No more in trevas, dark age. não mais na eras escuras. We have the most accurate theology now. Já temos uma teologia muito acurada, Justification by faith. justificação pela fé. Everything according to the Bible. Tudo de acordo com a Bíblia. But brothers and sisters, Irmãos, by that time, naquela época, you find that because people, they were occupied with the correct theology. você percebe que as pessoas estavam ocupadas com a teologia correta. They are occupied with the church order. Eles começaram a se preocupar com a ordem na igreja. Where was the church life? Onde estava a vida da igreja? You have a theory about justification by faith. Você tinha a teoria da justificação pela fé, Do we live out that truth? mas será que aquela verdade era vivida? And then one person, Então, uma pessoa, I will give you the name later. daqui a pouquinho vou dar o nome, He wrote a book ele escreveu um livro called True Christianity. que deu esse título, Cristianismo Verdadeiro. I think because true Christianity is connected with true worshiper. E eu creio que esse cristianismo verdadeiro está conectado à adoração verdadeira. Then he said, Então ele disse, now we always occupy with the outward reformation. nós estamos sempre ocupados com uma reforma exterior We neglect the renewal of spiritual life. e acabamos negligenciando a renovação de uma vida espiritual. Everything was accurate. Tudo estava certinho, todos os pingos nos is, Everything is dead. mas tudo estava morto. Do you see that? Você percebe? And because of that book, Por causa daquele livro, among the Lutheran people, entre os luteranos, there was a great revival. houve um grande Do you see reavivamento. that? Vocês And percebem? it was Martin Luther who bring people, show people the light. Foi Martinho Lutero que mostrou a luz para as pessoas. Now in Germany, Não apenas na among Alemanha, the Lutherans, entre os luteranos. there was a great E revival. ali houve um grande reavivamento. And those people who brought in the revival, E aqueles que haviam
trazido o avivamento. We call them pietism. Eles foram chamados pietistas. They meet in the family, in the home, Eles se reuniam no seio da família, em casas, 10 to 20 people, de 10 a 20 pessoas. and they have wonderful fellowship. Eles tinham uma comunhão muito maravilhosa. Now, to them, church is not organization, church is organism. E para eles, a igreja não era uma organização, mas era um So organismo. everybody is functioning. E todos ali funcionavam. There's a great revival. Então havia um grande And revivamento. that revival E nesse revivamento, really influenced the revival in England on the next century realmente acabou influenciando o revivamento na Inglaterra no século seguinte, with the Methodists. com os metodistas. Again, 12 people or few people together. E novamente aquele revivamento começou com 10, 12 pessoas juntas. In the 20th century, E no século XX, people talk about the cell groups. as pessoas falam das células. When you talk of a megachurch, Quando você fala das igrejas, das mega igrejas, but then you have to divide everybody into cells, small group. então você pega uma mega igreja e começa a dividi-la em pequenas células. If you trade history, Se você olhar para trás na história, you ought to trade to the pietism. você verá que esse movimento ele começou lá com os pietistas. Today, people copy the methods. Ou seja, hoje é uma cópia dos métodos. Do they copy the Spirit? Mas será que eles copiam também o Espírito? What is that Spirit? E que Espírito é esse? Was given in that book. O Espírito foi dado naquele livro. So, brothers and sisters, Então, irmãos, this is very, very important. isso é muito importante. And if you read the Bible, Ao ler a Bíblia, Christian life, a vida cristã, even the church life, mesmo a vida it igreja, must be spiritual. deve ser uma vida espiritual. But, brothers, Irmãos, we are, or let me put it this way, it's even easier if you occupy with the religious things. é tão mais fácil se preocupar com aquilo que é religioso, It is outward. porque é exterior. Even Samaritan woman, Até mesmo a mulher samaritana, she can talk about religion. até ela podia falar de She religião. knows she was a sinner. Ela sabia que era pecadora. But brothers, to talk of religion, to live a religious life is easier. Viver uma vida religiosa é mais fácil To have a living relationship with our Lord. do que ter uma vida de relação viva com o Senhor. To take up our cross and follow the Lord. Tomar a nossa cruz e seguirmos o Senhor. My brothers and sisters, Irmãos, that really costs our life. isso realmente custa-nos a própria vida. So remember, brothers, Lembre-se, this is the norm in the New Testament. a Bíblia é a norma no Novo Testamento. And the Christian life, of course, is our life hidden with Christ in God. E a vida cristã é a nossa vida escondida em Cristo, escondida em Deus. So, for that reason, Por essa razão, we do have this in New Testament. nós encontramos isso no Novo Testamento. But don't forget, Não se esqueça, remember, lembre-se, when we walk in the Spirit, ao andarmos no Espírito, because God is Spirit. pelo fato de Deus ser When Espírito, we walk in the light, quando andamos na luz, God is light. Deus é luz. When we walk in love, Quando andamos em amor, God is love. lembramos que Deus é amor, God is Spirit. Deus é Espírito, God is light. Deus é luz God is love. e Deus é amor. Now that's knowledge of God. Esse é o conhecimento de Deus. That's our faith. Essa é a nossa fé. That's theology. Isso é teologia. Our experience is based on the accurate theology given by the Word of God. A nossa experiência tem que estar baseada na acurácia da nossa teologia da palavra de Deus. So I think it is very clear Creio que está muito claro. that was really shown in the Word of God. Isso está tudo demonstrado na palavra de I Deus. think it's good for us to have a 10 minutes break. Acho que nós precisamos de uma parada de 10 minutos. Now 10 minutes means 10 minutes. After 10 minutes I will sit here and we start. Agora 10 minutos são 10 minutos. So now 8:44 we should come back at 8:4. São 8h44, devemos voltar às 8h54.